Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Só mais uns minutinhos aí, a gente já inicia. O pessoal está entrando aí na sala. Boa noite. Boa noite. Vou tirar meu compartilhamento aqui. Enquanto a gente começa aí, pessoal, eu vou pedindo aí para vocês colocarem para mim no chat aqui de onde vocês são, a localidade aí de onde vocês estão participando aí comigo. Boa noite. Conhecer um pouquinho o perfil da turma. Boa noite. Paulo, muito bom. Oi, Luiz, não prejudica não, você pode participar só com o chat mesmo, tá? Você pode mandar suas perguntas aqui e a gente vai respondendo aí para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana Cláudia, Porto Alegre, Guarujá, Fortaleza, São Paulo, capital, Barra de Santo Antônio, Alagoas, bacana. Belo Horizonte, Goiânia, Manaus. Bom, turma de tudo quanto é canto aí do Brasil, muito legal. Bauru, interior de São Paulo, muito bom. Guarujá. Muito bom. Sobral, Ceará. Todos me ouvem bem aí, pessoal? Vocês conseguem ouvir bem aí minha voz aí? Tá todo mundo ouvindo, né? Maravilha. Dá mais 2 minutinhos aqui, a gente já começa. Boa noite, Campinas. Boa noite, Campinas. Ana Paula de Campinas. Legal, turma. Muito bom. Bom vê-los aqui nessa noite aí para a gente debater um pouco sobre análise comportamental. Para quem trabalha com gestão de pessoas, seja no RH ou mesmo numa posição de liderança, como gestor, certamente é uma aula que traz grandes insights aí para vocês. E até falando em insights aqui, eu gostaria de conhecer também um pouquinho dos desafios que vocês têm hoje no RH. Quem poderia colocar um pouco para mim aí de qual o seu principal desafio hoje em gestão de pessoas? O que você tem aí como um desafio principal? Coloca aí para a gente ir conhecendo um pouco das demandas que vocês têm e eu vou trazendo isso um pouco ao longo do nosso conteúdo. Procurar ajudar aí, trazendo ideias para vocês. Primavera do Leste. Bacana, Mato Grosso. Quais os desafios de vocês com gestão de pessoas? O que leva hoje vocês a pensarem, por exemplo, em análise comportamental?
Pode pôr no chat aí, quem tiver alguma ideia, algum desafio que esteja passando na empresa, quiser comentar. Desafios de liderar jovens aprendizes. Sim. Perfil. Legal, Milena. Boa noite, Celso. Bom te ver por aí. Acho que eu te conheço. Bom, legal. Gestão de conflitos. Sim, é o Celso aí. Muito bom, Celso. Bom te ver de volta aí com a gente. Identificar cada perfil, liderar sem medo. É isso aí, Ana. A gente vai falar bastante disso hoje, sobre perfis comportamentais, sobre como trabalhar isso dentro do âmbito da liderança. Trabalho com recrutamento e seleção, então fundamental, perfeito, Helena. Recrutamento e seleção hoje em dia, sem análise comportamental, é um achismo. A gente precisa começar a usar tecnologia nisso. Conectar várias gerações e várias culturas, perfeito. Cultura organizacional tem tudo a ver com análise comportamental. A predominância de uma cultura tem a ver com a predominância dos perfis. Muito bacana. Recrutamento e seleção também, da Érica, desenvolver um plano de treinamento assertivo, perfeito. É isso aí, Camille, desenvolver um plano de treinamento, você precisa ter uma visão muito clara de quais competências comportamentais precisam ser desenvolvidas, principalmente para as lideranças, né? Então, é muito bom. Entender o perfil com maior facilidade, muito bom, é isso aí mesmo, a gente busca aprofundar o entendimento aí dos perfis. Muitas pessoas já perceberam que eu tinha um perfil pelo fato de eu ser muito observador e ter empatia. Eu gosto muito de observar as pessoas. Muito bom, Milena. Essa é uma competência muito importante para a análise comportamental, de você conseguir ter uma boa conexão com as pessoas para perceber padrões comportamentais e não ficar tão refém assim de ferramentas. Isso aí é muito bom. Eu falo muito disso dentro da formação. Legal. Eu... Pessoal, vou começar aqui. Uma pergunta da frente. A gente começa a falar. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gustavo Pimentel, sou fundador aí da GESCOM, sou CEO da empresa hoje, trabalho com gestão de pessoas, com desenvolvimento humano já há bastante tempo. Nos últimos anos vim me especializando bastante aí no trabalho com executivos, com profissionais de todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. E por eu ter vindo de muitos anos na área de tecnologia da informação, eu trouxe uma bagagem para a área de desenvolvimento de pessoas, unindo duas coisas que eu gosto muito de falar, que é sobre tecnologia e pessoas. Então, a gente começa a ver como que esses dois universos, que até então pareciam tão distantes até pouco tempo atrás, e que hoje em dia se conversam muito bem. E é por aí que a gente tem que começar a ter um melhor olhar para dentro das empresas, né? O que está acontecendo hoje dentro das empresas? O que está acontecendo na transformação digital, nesse novo momento que a gente está vivenciando e o quanto é importante a gente estar conectado aí com tudo isso. Então, eu vou procurar trazer um pouquinho dessa vivência aí para dentro do nosso bate-papo hoje. Espero poder aí
compartilhar bastante com vocês e deixar vocês bastante à vontade aí para interagir, perguntar. A ideia aqui é a gente ter uma aula dinâmica. Eu vou ter alguns momentos de abertura de espaço aí para a gente conversar e tirar dúvidas. Quem se sentir confortável de abrir o microfone e fazer perguntas, pode fazer. E quem quiser fazer perguntas pelo chat também, eu vou procurar estar de olho aqui no chat para responder as questões de vocês aí. Tá? Então, novamente, as boas-vindas a todos. Espero que essa aula aqui seja bem construtiva e traga bastante insights aí para vocês. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Só para explicar um pouco a dinâmica da nossa aula, nas aulas experimentais, eu não costumo trazer slides, tá, pessoal? Eu costumo trazer mais conteúdo para vocês. Procuro aprofundar um pouco aí na demanda da turma, o que vocês forem trazendo de perguntas, eu vou compartilhar com vocês, vou trazer a minha experiência aqui para vocês. E lembrando também que no final da aula de hoje nós teremos um sorteio de um curso em análise comportamental, que é um curso introdutório nosso, né? Mas que a gente faz aí um sorteio em toda a aula experimental, para quem ficar com a gente até o final e participar bastante ao longo do dia de hoje, a gente vai fazer esse sorteio aí no final. Tá bom? Então, vamos lá, estou de vez em quando olhando de lado aqui, porque eu estou com 2 monitores, onde eu estou vendo vocês aqui, e aqui eu estou vendo o conteúdo aí que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos lá, vou trazer então o que é a análise comportamental DISC, né? Por que a gente trabalha isso dentro do contexto da gestão de pessoas, dentro do RH das empresas? Por que a gente usa análise comportamental, né? Então, primeiro vamos entender o que é a análise comportamental em si, né? Quando a gente fala análise comportamental, o que a gente quer dizer com isso? Então, eu estou falando a respeito de uma competência, de uma capacidade de você conseguir analisar, entender, se relacionar e desenvolver pessoas, desenvolver os perfis comportamentais, tendo uma ferramenta, né, uma tecnologia como base para esse trabalho. Então, a análise comportamental hoje ela está muito respaldada em tecnologia para que você, a partir de uma ferramenta, você consiga trazer uma visão a respeito do que está acontecendo com essa pessoa, né? com esses avaliados. Então, é nessa linha que a gente trabalha análise comportamental, né? Como sendo um profissional que tem esse nível de especialidade, né? Ao ponto de conseguir, através da observação, identificar e perceber padrões comportamentais. E a partir disso, você consegue tomar uma série de decisões, né? Então, através da observação, a gente consegue identificar perfis e a ferramenta, a tecnologia que você usa, ela vai vir para dar embasamento em todo o trabalho que você vai fazer, né? Até para justificar suas tomadas de decisões. Eu não posso, hoje em dia, num momento onde as empresas estão cada vez mais respaldadas em dados, tomar decisões com base na minha percepção apenas, né? Naquilo que eu acho. Eu preciso ter embasamento. E aí a análise comportamental vem ganhando cada vez mais espaço, vem ganhando cada vez mais confiança dentro do meio empresarial, né? E isso já era muito forte lá fora há muitos anos, e aqui no Brasil isso chega com cada vez mais força, principalmente na área de gestão de pessoas diretamente, né? Na área de recursos humanos. Então, nem se fala, né? Isso já é quase que um pré-requisito hoje, um profissional de recursos humanos ter uma certificação em análise comportamental. Tá? Então, falando um pouco né, para quem não conhece ainda da metodologia DISC, para quem não conhece desse histórico todo, né, o estudo sobre perfis comportamentais, sobre padrões comportamentais na história da humanidade é algo muito antigo. A gente vê registros, né,
civilizações muito antigas que já estudavam padrões comportamentais, já observavam isso e traziam isso para dentro dos seus contextos ali, né, que havia na época. Muito na época era um contexto militar, certamente, mas usava-se de análise comportamental para isso, através da observação. Então, lá na Grécia Antiga, 2.500 anos antes da Era Comum, já se tinha pessoas que escreviam e falavam a respeito desse assunto, tá? E aí veio amadurecendo esse conceito, passou por Hipócrates, que é um grande nome na área médica também, que trouxe ali uma visão, uma nomenclatura para os 4 perfis comportamentais, e isso veio evoluindo, passando na mão de outros pesquisadores, até que chegou no começo dos anos 1900, o pesquisador William Marston, ele começou a estudar isso com mais profundidade. O William Marston, ele foi um pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e dentro da universidade, fazendo estudos até com estudantes, com perfis de estudantes, ele fundamentou a metodologia DISC, que é uma metodologia onde nós estudamos os padrões de comportamentos observáveis, aquilo que é possível de você observar, perceber e com a observação constante, identificar padrões nas pessoas. Então, o DISC nasceu dentro do contexto acadêmico, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Mas será que eu estou usando uma metodologia que é segura, uma metodologia que ela é comprovada cientificamente? Isso é uma dúvida bastante comum, tá, pessoal? Principalmente entre executivos, que eles querem saber se eles estão levando algo para dentro da empresa deles, que realmente é algo atestado e validado de uma maneira um pouco mais científica. E a metodologia DISC, propriamente, ela nasceu dentro da academia, ela nasceu dentro do contexto universitário, né? Dentro da Universidade de Harvard. Então, William Marston, na época, ele fez a proposição dessa metodologia, que na verdade, é um acrônimo ali para quatro palavras, né? Que é D de dominância, o I de influência, o S no caso do inglês, de stability, né? No português, estabilidade, e o C de conformidade. Então, essas são as 4 palavras no DISC. Na ferramenta Profiler, que é uma ferramenta DISC mais adequada à realidade latina do nosso público aqui, né? O Profiler, ele trabalha a nomenclatura do DISC com uma leve adequação, onde nós chamamos de perfil executor, para quem tem o D do DISC, comunicador para o I, de influência, planejador para quem é o S de estabilidade e analista para quem tem o C da conformidade. Então, essa nomenclatura do Profiler é uma nomenclatura que, estatisticamente, trouxe maior aceitação entre as pessoas que faziam a leitura do relatório, porque as pessoas se enxergavam mais quando eu falo assim, você é uma pessoa que você é um perfil executor, diferente de eu falar para a pessoa, olha, você é uma pessoa com alta dominância. Às vezes a pessoa até não olhava isso com bons olhos, ela acaba achando que aquilo era uma crítica para ela. Então, a nomenclatura usada pelo Profiler, ela tem mais aderência à nossa cultura. Por exemplo, eu poderia falar, olha, você é uma pessoa com alta influência, fica meio estranho, diferente de eu falar, olha, você tem um perfil comunicador. Isso soa mais natural, soa mais um vocabulário mais comum para aquilo que a gente vê no dia a dia aí das empresas, né? Então, o histórico da metodologia diz que é isso, é uma metodologia bastante antiga e que, na verdade, o que é novo dentro disso tudo são as ferramentas, as tecnologias que usam de análise comportamental para apresentar relatórios dos padrões comportamentais que foram identificados. Então, as primeiras tecnologias, elas nasceram ali por volta dos anos 50, dos anos 60, até então eram tecnologias muito
primitivas, primárias ainda, né, frente ao que a gente tem hoje, com sistemas com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, ou seja, é outra realidade, o nível de assertividade de uma boa ferramenta diz que hoje ela extrapola 97% de assertividade, e na época o que se tinha foram ferramentas criadas em papel, e depois isso foi sendo transformado em alguns formulários específicos, e até que chegou a isso entrar para dentro do computador e ser informatizado, né? Então, a metodologia diz que é isso, é um método de análise, de observação do comportamento, muito usado, muito aceito hoje pelas empresas, e é a principal metodologia hoje utilizada para ferramentas de assessment, que é para você mensurar características comportamentais das pessoas. Então, num contexto corporativo, por exemplo, é hoje a metodologia de longe a mais usada, tá? Eu conheço outras metodologias e não chega perto do que o DISC é hoje dentro do contexto empresarial. Então, todos nós, é importante a gente pensar assim, existem os 4 perfis comportamentais, mas o que a gente precisa pensar também é que todos nós temos os 4 perfis, né? O que existem são níveis de intensidade, né? Quem tem mais de um determinado perfil, quem tem menos. Então, a gente começa a identificar dentro de ferramentas, é exatamente isso, é o nível da assertividade, o nível da intensidade que se percebe dentro de cada um dos perfis. Então, isso é um ponto aí bem importante que faz com que a gente pense que para identificar perfis comportamentais apenas através da observação, você até consegue identificar, você até consegue perceber padrões, né, observando lá teu colega de trabalho, que está todo dia junto contigo, observando teu chefe lá, teu líder, observando teu marido, tua esposa, o teu filho, enfim, você consegue perceber padrões comportamentais, mas é muito difícil você identificar qual é a intensidade de cada um dos perfis que aquela pessoa está manifestando naquele momento. Além de outros traços comportamentais que são também importantes de serem percebidos e identificados como competências comportamentais, que as ferramentas acabam te ajudando e que dificilmente você conseguiria fazer isso através da observação. Então, usar de ferramentas para fazer análise comportamental DISC é extremamente importante. E, inclusive, isso é uma dúvida muito comum que a gente percebe aí nos alunos da formação, que o pessoal chega achando que a ferramenta DISC ela é uma só, que existe um único DISC, enquanto que, na verdade, não existe o DISC original. Quando a metodologia nasceu, no começo dos anos 1900, não existia informática, então não existia ferramenta DISC naquela época. O que foi feito na época foi a proposição de uma metodologia, ou seja, foi feita a fundamentação de uma metodologia que futuramente viria a ser estudada e trazida para dentro de ferramentas tecnológicas. Então, hoje existem dezenas de ferramentas DISC no mercado. O Profiler, por exemplo, é apenas uma das ferramentas DISC disponíveis, tá? Então, para vocês que já estão aqui na aula hoje sobre análise comportamental, é muito importante vocês entenderem isso, que ferramenta DISC, não existe a ferramenta DISC original, existe ferramentas DISC, são diversas ferramentas. O que você precisa ter de cuidado é para identificar um fornecedor que tenha uma boa ferramenta DISC, uma ferramenta que traga qualidade, assertividade e assim por diante. Porque, naturalmente, quando a metodologia se tornou mais conhecida, você vê um universo enorme de empresas criando tecnologias que têm o DISC como embasamento, né, para poder simplesmente vender. E nem todas as ferramentas
possuem um bom nível de assertividade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí. E aí a gente traz também que, olhando para esse contexto, né, de ter a metodologia, de ter ferramentas, toda empresa hoje deveria ter profissionais capacitados, formados em análise comportamental. Aí vocês falam, mas por que, Gustavo, deveria ter? Né? Porque cada vez mais o contexto da gestão de pessoas vai se tornando mais complexo. Você tem cada vez mais gerações habitando o mesmo ambiente de trabalho, você tem cada vez mais fronteiras ali, desafios, porque você agora, por exemplo, a gente está numa gestão de pessoas à distância, você tem que gerir pessoas trabalhando em casa. Como é que você faz isso sem conhecer com profundidade o seu colaborador, sem saber qual é o estilo de gestão adequado para aquele colaborador? Então, como é que a gente contrata, né? Foi um desafio enorme aí para os RHs nos últimos meses, ou nos um pouquinho mais de um ano aí, que a gente já está nesse cenário de pandemia, mas foi um desafio enorme, porque os profissionais precisavam contratar e ainda não havia a cultura de fazer um recrutamento à distância, né? Então, o que eu percebo? E aquelas empresas que ainda têm um processo, que ainda fazem dinâmicas. Gente, isso aí, como é que você vai fazer isso no contexto online? É muito difícil. Você não tem como colocar todo mundo dentro de uma sala de um Zoom lá e fazer uma entrevista coletiva, de fazer uma dinâmica coletiva, porque você raramente vai conseguir identificar o perfil adequado da pessoa. Então, cada vez mais a gente precisa usar de tecnologia dentro do universo da análise comportamental para te trazer assertividade. Tá? Então, quando eu falo, toda empresa deveria ter um analista comportamental, mais à frente eu vou trazer alguns ângulos de visão da análise comportamental dentro de RH, gestão de pessoas e também profissionais de coaching, para vocês terem uma visão de quão abrangente é essa metodologia e do nível de aproveitamento que a gente pode ter em cima disso. Eu não sei se a gente está com ex-alunos aqui assistindo às aulas, mas eu queria até que, se alguém tiver aqui, trazer assim uma visão para a gente no chat, se vocês concordam que toda empresa deveria ter um analista comportamental DISC, né? E o porquê, né? Porque isso pode ser interessante aí a gente ver os insights de quem já fez o curso, como é que está enxergando isso agora. Eu acho que é um olhar bem interessante aí que a gente pode ter. Então, esse primeiro momento aqui, pessoal, é para a gente entender o que é a análise comportamental DISC, né? Entender um pouco do que é a metodologia, de o que é ferramenta, o que é metodologia, separar essas duas coisas para ficar mais claro na cabeça e ter essa visão aí um pouco melhor. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Se tiver dúvidas, pode colocar no chat aqui, pessoal. Eu vou aproveitando aí alguns momentos para responder para vocês, tá? Podem ficar à vontade aí para a gente interagir por aqui. Então, vamos lá. A Olivieri até colocou aqui, sim, precisa, RH está embolorado. É isso aí, Olivieri. Na verdade, muitos processos ainda acabam sendo um pouco antigos, né? E pelo fato de ser antigos, acaba tendo uma taxa de erros maior. Eu costumo dizer que a área de recursos humanos é a última área de uma empresa. A área, quando eu falo área, é um departamento importante para o negócio, é um dos últimos departamentos que recebe tecnologia, né? Se a gente olha para vendas, vendas já recebeu tecnologia há muito tempo, marketing já recebeu tecnologia, finanças já recebeu tecnologia, logística já tem tecnologia, e o RH, até então, ele está começando a receber tecnologia. Então, a gente ainda vê muitos processos manuais, as empresas ainda muito presas em um modelo de gestão ali de pessoas que precisa dar uma mexida, tá? Então, vamos lá, vou falar um pouco aí sobre onde aplicar a análise comportamental DISC. A pergunta da Camille aqui: quais tecnologias de ferramenta DISC têm sido mais reconhecidas no mercado com maior confiabilidade?
Camille, existem algumas ferramentas que são ferramentas que têm boa credibilidade. Tem, por exemplo, o Profiler é uma delas, que é uma ferramenta que nós, na GESCOM, nós escolhemos trabalhar com ela. Tem o Insights. O Insights ele é uma das ferramentas, é uma das primeiras ferramentas, e ela é muito conhecida, é mais conhecida até fora do Brasil. No Brasil, ela não é tão usada assim, porque é uma ferramenta licenciada em dólar, e aí o custo é muito alto. Tem o PDA também, que é uma ferramenta DISC, bastante conhecida também. Tem Extended DISC também, que é outra ferramenta. Então, tem algumas ferramentas aí que são ferramentas bem conhecidas e que vale a pena dar uma olhada, né? O Profiler é um produto bacana porque ele é um produto nacional, com todo o custo de aquisição dele é em reais, né? Então, fica mais acessível para a nossa realidade aqui de empresas. Vamos lá, a Lorena comentou, sim, precisa ter um profissional de análise comportamental DISC no RH para desenvolver pessoas com mais segurança e eficiência, entender como se relacionar melhor. Muito bom, é isso aí, Lorena, também acho que é por aí, a gente precisa ter esses profissionais que começam a ter esse olhar mais maduro para a gestão de pessoas. A Milena pergunta, a formação de analista é mais indicada para qual setor? Na verdade, Milena, eu sempre falo assim, olha, se você lida com pessoas no dia a dia, você precisa saber como fazer uma melhor gestão de pessoas. Você precisa entender de pessoas, tá? Então, algumas áreas que mais usam recursos humanos, as áreas de liderança, áreas de vendas, onde existe gestão de pessoas, as empresas hoje estão investindo bastante nisso, tá? Minha formação é gestora hospitalar, ainda não estou trabalhando na minha área, pois quero me aperfeiçoar, esse curso é aplicado na minha área. Também, Ana Cláudia, a mesma resposta aqui que eu te dou foi a que eu falei agora para a Milena. Onde existe gestão de pessoas, nós usamos de análise comportamental. Nós já tivemos, por exemplo, nas nossas formações anteriores, até enfermeira-chefe de UTI, que precisava saber como lidar com os seus enfermeiros, saber quem contratar e assim por diante. Então, você trouxe uma questão da área da saúde, eu puxei um exemplo aí para te dar um norte aí também, né? Que onde tem pessoas, você precisa saber quem colocar, que perfil que eu preciso, onde eu coloco cada perfil, né? Saber ter um olhar de colocar a pessoa certa no lugar certo, tá? A Ana Flávia pergunta, onde o trabalho tem algumas atividades que são centralizadas, se dificulta no andamento de melhorias, por exemplo. Considera um profissional que não segura informações de conhecimento e pode ser... Legal, Ana, muito bom. Um perfil bem colaborativo, né? Colaborativo, isso é importante. Ninguém é substituível, mas nada deixar o conhecimento de uma pessoa com quem você convive. É isso aí, Ana. Não só a RH deverá saber fazer a leitura interpretativa do Profiler, concordo, Lorena, como eu falei, hoje em dia um líder que não sabe como colocar as pessoas certas no lugar certo, certamente ele tem uma equipe que está em subnível. O que eu quero dizer com isso? Porque você acaba delegando tarefas para as pessoas erradas, e aí você se frustra, porque essas pessoas não entregam no tempo que você precisa, acaba tendo problemas de expectativas, né? Então, a gente precisa cada vez mais capacitar as lideranças, capacitar os gestores para poder ter esse olhar mais técnico mesmo para a gestão de pessoas. Eu acredito que não dá para evoluir processo sem evoluir pessoas. Concordo perfeitamente. Não dá para evoluir pessoas sem sabermos o perfil comportamental delas. Até dá, mas é importante você conhecer o perfil comportamental delas, porque você encurta o processo de desenvolvimento, né? Você faz um processo de desenvolvimento mais assertivo, mais direcionado para aquilo que a pessoa realmente precisa desenvolver, e não uma abordagem generalista que acaba levando muito tempo para a pessoa se desenvolver, para ela aprender, e acaba que não traz o resultado que a pessoa precisa. Sou formado em marketing, trabalho com vendas, vejo uma grande importância. É isso aí, Ana. Área de vendas, área de marketing, né? Marketing cada vez mais estuda comportamento do consumidor, comportamento de compra e consumo. Então, isso é importante ter visão de perfil comportamental, e profissional de vendas, então, nem se fala, tá? É muito importante. Então, vamos lá. Vou seguir aqui com o nosso conteúdo.
Vou falar um pouquinho sobre onde aplicar a análise comportamental DISC, né? Vou trazer uma visão para vocês de algumas áreas dentro das empresas, porque existe também uma visão, de certa forma, reduzida a respeito de análise comportamental, que a análise comportamental ela é meio que sinônimo de recrutamento e seleção. E aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês de outras possibilidades, para a gente ver aí o quanto que dá para a gente aproveitar a análise comportamental em vários momentos aí da gestão de pessoas. Eu vou trazer aqui o ângulo do RH, né, olhando para o viés do RH, algumas aplicabilidades. Bom, a primeira dela, naturalmente, é recrutamento e seleção. Eu digo assim que hoje não dá mais para você recrutar e selecionar pessoas sem ter uma visão técnica de análise comportamental. A gente tem estudos que mostram aí que cerca de 60% a 70% das demissões estão ligadas a questões comportamentais. Ou seja, as empresas estão contratando pelo currículo e estão demitindo pelo comportamento. Então, se a gente não consegue identificar o perfil, o comportamento predominante da pessoa no momento que ela vai ou não entrar para a empresa, você acaba tendo muitos problemas depois, ou seja, o custo já foi absorvido pela empresa, né? Você tem ali, hoje eu costumo dizer que para você demitir um funcionário no Brasil não custa menos do que R$10.000. Uma pessoa que ganha lá seus 1.500, 1.600, sei lá, até uns R$2.000, você pega lá o tempo de treinamento, o tempo de recrutamento, a quantidade de pessoas que você conversou, aí essa pessoa entra, daí ela fica lá, sei lá, 2 meses, aí sai mesmo no período de experiência. Você vai considerar o salário que você pagou, VR, vale transporte, todo o custo trabalhista envolvido, né, no mínimo, beira aí os R$10.000. Então, a gente pensa, poxa, é um custo muito alto para as empresas não darem a devida importância para o assunto. Então, a gente precisa, sim, começar a qualificar a nossa gestão de pessoas, a qualificar o nosso processo de recrutamento para colocar as pessoas certas para dentro, né? Então, isso é um ponto muito importante. Recrutamento e seleção precisam usar de tecnologia para tomada de decisão. Também, no contexto do RH, nós temos a aplicação dentro do contexto de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E por que treinamento? Porque é um outro grande erro que se percebe nas empresas, aplicar treinamentos de forma generalista. Primeiro que a grande parte deles é direcionado para competências técnicas, né? Pouco se aplica treinamentos para mexer em competências comportamentais. E se você não tem a visão de quais são os gaps comportamentais que a sua equipe tem ou que a sua empresa como um todo tem, você não consegue fazer um trabalho assertivo de desenvolvimento humano depois, né? Você acaba indo para o lado de uma tomada de decisão meio que sem ter dados para embasar isso daí. Tá? Então, é um ponto importante. Treinamento e desenvolvimento são muito ligados uma coisa com a outra, aí, esses subsistemas do RH, e que é importante também ter um olhar ali mais técnico para o trabalho que vai ser feito. Uma outra aplicabilidade, motivação, engajamento e produtividade. Se eu não conheço quem são os meus colaboradores, se eu não conheço como eles funcionam, o que motiva eles, o que engaja eles, como é que eu vou ter um bom nível de produtividade dentro do meu departamento? Como é que eu posso esperar desse meu departamento uma entrega em alto nível? Fica difícil, né? Seria mesmo a mesma coisa que um técnico de time de futebol que não entende de posições dentro do campo ter êxito na figura de liderança dele lá. Quer dizer, é muito difícil, porque você vai ter um time ali que cada um vai para um lado, cada um joga do seu jeito, não tem estratégia, enfim. Isso acaba acontecendo nas empresas. A gente coloca as pessoas em atividades que muitas vezes são incompatíveis com o seu próprio perfil comportamental, e aquilo traz um problemão,
porque você passa a ter pessoas que estão insatisfeitas, que não estão gostando daquilo que estão fazendo, e pior, que começam a procrastinar, né? Procrastina por quê? Porque não gosta de fazer, deixa para depois, e aí o depois acaba não vindo, você tem problema nas entregas. E se a gente olhar para a gente mesmo, faz uma autoavaliação. O que a gente procrastina? A gente procrastina aquilo que a gente não gosta de fazer. E aí, naturalmente, a gente vai deixando para depois, vai empurrando, vai deixando o prazo ficar cada vez mais apertado, e a hora que você vê, estourou o prazo. Então, um dos grandes problemas de produtividade das empresas estão ligados aí com a questão também de pessoas erradas nas funções, tá? Isso é um ponto aí muito importante. Pessoal, tá todo mundo comigo aqui? Coloca aí sim ou não para mim aí, para eu ver que tá todo mundo conectado, tá todo mundo com câmera fechada aqui, eu não consigo ver se vocês estão aí. Tá? Opa, legal. Tá? Só tá aí, né? Muito bom. Legal, gente. Então, vamos jogando aí, que eu preciso saber se vocês estão aí para trazer conteúdo para vocês. Vamos lá. Então, o que mais? Outra área muito bem aproveitada é da parte dentro do RH, né? Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, hoje dá para a gente fazer até um cruzamento com competências técnicas e competências comportamentais, e a gente forma uma cultura de... Tem uma matriz hoje chamada Nine Box, né? Alguns profissionais de RH já devem conhecer isso. E a avaliação comportamental, ela ajuda muito nisso, porque você consegue ter a visão de qual é o padrão de comportamento do profissional nesse momento. E isso te ajuda a tomar decisões entre desenvolver ou não desenvolver, né? Mudar de função ou não mudar, e assim por diante. Então, você pega o profissional que tem um bom desempenho, mapeia o perfil desse colaborador, e você tem, então, um modelo de quem é o perfil de profissional adequado para a sua função, para aquela função que aquela pessoa se encontra. E o oposto também é verdadeiro, você tem a visão de quem são os colaboradores que não funcionam. Não adianta você pôr aquele perfil naquela vaga, naquela função, que vai dar ruim, vai dar problema. E aí você acaba tendo mais problemas depois. Né? Então... É importante aí a gente ter esse olhar dentro do contexto de avaliação de desempenho, também para poder mapear um pouco de o que é o melhor para a empresa nesse momento. Uma outra ferramenta dentro do RH que é importante aí, a visão da análise comportamental, é o PDI. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. Muito importante porque... é ali que a gente vai desenvolver, vai criar um plano para os colaboradores se desenvolverem, né? Então, você consegue ter um plano mais assertivo e melhor, você mensura esse desenvolvimento. Uma vez que você aplica a avaliação antes e aplica depois, você consegue ver se houve evolução ou involução da pessoa ao longo daquele período. E aí você consegue ter tomar muitas decisões em cima disso, né? Então, a análise comportamental ela é uma excelente fonte de dados para você disparar o processo de PDI, né? Você consegue enxergar a partir de onde você precisa desenvolver ali os colaboradores. Vou trazer agora uma ótica da liderança, dos gestores, né? Como que os gestores conseguem se aproveitar desse tipo de trabalho. Pessoal, fez sentido isso aqui para vocês até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí que queira colocar? Se tiver, coloca aí no chat e eu respondo na sequência aqui, tá? Então, vamos lá. Líderes e gestores. Como que esse perfil de profissional consegue se aproveitar de conhecimentos de análise comportamental? Bom, primeiro, conhecer os colaboradores te ajuda a saber como liderar melhor esses colaboradores, né? Uma vez que você conhece como eles funcionam, o que motiva, o que desmotiva, o estilo de gestão requerido para cada perfil, você começa a alinhar melhor as suas expectativas, você nivela melhor o trabalho que você vai fazer
com esses profissionais que trabalham contigo ali na tua equipe. Então, conhecer os colaboradores é uma excelente forma de qualificar a sua liderança. E também para fazer o desenvolvimento de novas lideranças, né? Quando você amplia o nível de autoconhecimento do líder, quando você ajuda aquele profissional a se conhecer melhor, a ter um melhor entendimento de como ele é, de como ele funciona, você consegue com isso aflorar ali muitas competências que às vezes estavam até meio que escondidas ali na manifestação da pessoa no dia a dia, e isso contribui muito para uma postura mais favorável à liderança, né? Sempre lembrando que a liderança não é cargo, a liderança tem muito mais a ver com padrões comportamentais, com atitudes, com a forma como a pessoa se porta diante de um grupo, diante de uma equipe. Então, a análise comportamental na mão dos gestores ajuda no desenvolvimento de novas lideranças, tá? Outro ponto importante aí é o People Analytics. Esse é um conceito cada vez mais forte chegando dentro das áreas de gestão de pessoas, que é você tomar decisões no âmbito de gestão de pessoas respaldado em dados. Então, People Analytics é algo bem atual, que vale a pena pensar em como a análise comportamental ajudaria nisso. E quando a gente começa a tomar decisões de contratar ou não contratar, promover ou não promover, enfim, qualquer decisão que eu começo a tomar respaldada em dados, em indicadores que o relatório vai me apresentar, eu estou ali, nesse momento, começando a introduzir uma cultura de People Analytics. Ou seja, eu estou começando a produzir dados para posterior análise, e aí sim você tem uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Também, colocar a pessoa certa no lugar certo. Esse é um outro ponto aí importante para os líderes, né? Muitas vezes o gestor se vê na condição assim de: e agora, quem que eu vou promover? Ou quem que eu vou retirar da equipe? Ou quem que eu vou remanejar na equipe? Quem é gestor que nunca se viu numa situação dessa, né? E se você não tem uma visão técnica a respeito da tua equipe, de quem são as pessoas que você tem dentro da tua equipe, isso é muito similar, uma analogia que eu faço, com um tabuleiro de xadrez. Você precisa saber qual é o limite que cada peça consegue se movimentar, né? Para onde que você consegue mover cada peça. E isso, no âmbito de gestão de pessoas, é uma verdade muito forte também. Todos nós temos as nossas limitações e temos também os nossos pontos fortes. Só que se a gente não conhece isso enquanto líder, enquanto gestor, como é que você vai fazer uma boa gestão de equipes, né? Fica muito difícil, tá? No âmbito de vendas, gestão de vendas, né? As áreas de vendas que ainda não usam a análise comportamental para identificar quais são os padrões dos profissionais de vendas que melhor performam dentro da empresa e aqueles profissionais que não performam tão bem, né? Se você ainda não sabe isso, você já está em desvantagem aí com a concorrência, porque as áreas de vendas das empresas que mais entregam bons resultados hoje são pessoas que são colocadas de maneira pensada dentro da equipe. Não é uma seleção com base em histórico profissional, tá? E na área de vendas, por exemplo, histórico profissional engana demais. A pessoa pode ter passado 10 anos da vida dela tentando vender. Ela passou por várias empresas tentando vender, e aí quem olha lá fala: poxa, mas essa pessoa tem 10 anos de experiência. Não, ela tem 10 anos de experiência tentando vender. E aí não vai dar resultado na tua empresa também, você põe para dentro e aí descobre que daqui a alguns meses vai ter que dispensar. Tá? Então, precisa conhecer qual é o perfil de vendedor que funciona e o perfil de vendedor que não funciona dentro do teu negócio. Tá claro aí, pessoal? Fez sentido? RH, liderança, ficou claro aí para vocês? Alguma dúvida? Não?
Então, vou seguir em conteúdo aqui. Alguém quer trazer alguma questão? Legal, maravilha. O povo está aí captando. Muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui, que eu tenho mais algumas coisas aí para vocês. Vamos lá, vou falar agora sobre a ótica do coaching, né? Não sei se nós temos aqui na turma profissionais de coaching, mas é uma outra área, né, que a gente pode aproveitar muito bem esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, porque o profissional de coaching, ele costuma lidar com coisas, de certa forma, subjetivas dos profissionais, que é o lado, que é o tal do desenvolvimento, né? E a gente sabe que o coaching nos últimos anos no Brasil ele passou por um processo complicado, né? Banalizou muitas coisas e fica difícil até você conseguir se posicionar como um bom profissional. Como que a gente se diferencia? Como que a gente começa a mostrar que, opa, mas espera aí, eu tenho uma postura diferente, o meu trabalho é mais técnico, é um trabalho mais embasado em tecnologia, em ciência, em dados, e eu consigo mensurar o antes e o depois para você, para te mostrar, para a empresa que está investindo num colaborador ali, para mostrar ali, olha, tá aqui o teu colaborador, o antes e o depois dele, olha como que ele se desenvolveu. É por esse olhar que a gente entra no universo de coaching. Então, a análise comportamental para o profissional de coaching, ela é uma ferramenta que qualifica demais o trabalho do profissional, porque você consegue mostrar a evolução do seu coachee, né, da pessoa que passou pelo processo de coaching com você, de uma forma tangível. Você tangibiliza isso quando você apresenta um relatório mostrando, evidenciando as competências desenvolvidas antes e depois do processo de coaching. Tá? Então, isso é um ponto muito importante aí que vale muito a pena ser considerado. Um outro ponto muito forte aí que ajuda os profissionais de coaching. Uma boa análise comportamental, uma análise comportamental com uma boa devolutiva comportamental, ela dá um banho de loja na pessoa em termos de autoconhecimento, né? Você dá um upgrade na pessoa assim enorme em termos de expansão de consciência. A pessoa começa a se olhar de uma forma diferente. Então, você se capacitando para isso, você consegue dar esse banho de loja para fazer a pessoa sair daquela sessão de coaching com um nível de autoconsciência ali muito mais elevada e, naturalmente, ela atinge os resultados dela de forma mais rápida, né? Ela enxerga as próprias limitações com mais clareza. Então, esse é um ponto bem bacana. E outra coisa é a parte da produtividade, né? Dentro do processo de coaching, muito se fala, muito se trabalha de produtividade. Então, é importante aí também a gente pensar que, com o que eu falei lá atrás, a gente procrastina muito aquilo que a gente não gosta de fazer. E grande maioria das pessoas procura um profissional de coaching porque não está conseguindo atingir um resultado. E a grande maioria das vezes está ligado com o resultado que ela está procrastinando, ela está deixando de fazer porque ela não gosta, enfim, assim por diante. E você, como um profissional ali que tem condições de alavancar o nível de autoconsciência dessa pessoa, de mostrar para ela de uma forma tangível os pontos que ela precisa desenvolver, os pontos que ela precisa melhorar, isso qualifica e agrega muito valor para o trabalho do coach, tá? E outra coisa bacana, alguns profissionais de coaching, que inclusive fizeram aqui formação com a gente, eles já compartilharam que eles usam de análise comportamental como uma forma de ter um produto de entrada. Ou seja, uma devolutiva comportamental hoje, ela custa em média de 300 a até 600 reais. Isso em média, que é você aplicar o relatório numa pessoa e depois dar um feedback, dar uma devolutiva para essa pessoa sobre o relatório dela. Então, vira um produto de entrada ali que você aplica, dá um feedback com um custo ali, sei lá, de 500 reais e ainda não é um processo que custa 5, 10, 15, depende do valor que você cobra aí o processo de coaching, né? Em média, no Brasil, custa 5 mil reais um processo de coaching.
Então, a pessoa, ela paga R$ 500 com mais facilidade e depois você mostrando ali o que precisa ser desenvolvido, fica muito mais fácil você dar o próximo passo junto com a pessoa, tá? Então, mostrei aqui 3 públicos: RH, líderes e gestores de empresas e profissionais de coaching. Sobre esses públicos, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí que não ficou tão clara a respeito de como pode ser aproveitado a análise comportamental para esses profissionais? Se tem, coloca para mim no chat e eu vou responder aqui para vocês. Não entendi, Ana. Vendas, a sua dúvida é como trabalhar isso dentro de vendas, é isso? Ah, não ficou muito claro, ok. Então, vamos lá. Um dos grandes problemas que nós temos na área de vendas, na área comercial, é justamente com o perfil dos vendedores, né? Primeiro, porque você vê problemas comportamentais de forma nítida. A pessoa que tinha que fazer tantas ligações e não faz, a pessoa que tinha que fazer tantas visitas e não faz, a pessoa que deveria dar um bom atendimento ao cliente e não dá. Então, a parte comportamental, ela influencia demais no resultado que um profissional de vendas tem. E outra, quando o profissional de vendas, por exemplo, ele entende de análise comportamental, ele consegue, inclusive, entender o perfil do cliente dele. E aí ele sabe falar a linguagem do cliente, aquilo que o cliente precisa de informação, né? Todos nós nos comportamos de uma forma diferente dentro de um processo de compra. E entender isso sobre a ótica de vendas ajuda muito nesse sentido aí, tá? Então, ajuda nas contratações de bons vendedores, ajuda o próprio gestor de vendas a como conduzir a sua equipe, né? Como delegar atividades, como cobrar resultado, como trazer novos profissionais para dentro da empresa. E também ajuda os próprios profissionais de vendas entendendo qual é o perfil dos clientes que eles têm e como ele deve atender cada cliente, tá? Então, isso um ponto aí bem bacana. Então, o que mais temos aqui? Como fazer devolutiva com um cliente que nega o resultado? Olivieri, isso acontece porque a gente tem uma realidade de muitos profissionais que têm um nível de autoconhecimento muito baixo e aí, por consequência, essas pessoas, às vezes, eles não se enxergam porque eles não têm referência de quem eles são, né? A melhor forma de você resolver isso é pedindo para a pessoa fazer uma nova resposta da avaliação comportamental dela, e aí você apresenta, na grande maioria das vezes, vai bater exatamente igual, tá? E aí você mostra para ela que realmente ela é aquilo. E uma outra forma bacana também é você pedir para ela apresentar o relatório para quem está em volta dela, e aí você vai pedir para essas pessoas que estão em volta te dizer se você é ou não parecida com aquilo que está no relatório, né? É um processo meio que de feedback 360 aí. Você vai olhar para o entorno, né? E uma terceira questão é você sempre citar a credibilidade e a confiabilidade da ferramenta que você está usando, porque isso é um ponto importante para trazer essa confiança para dentro do trabalho. Agora, se depois dessas 3 possibilidades, ainda assim, a pessoa não está aceitando quem ela é, aí não é a análise comportamental que vai resolver muito, né? A gente tem que aí direcionar a pessoa para um processo mais terapêutico mesmo, para ela começar a olhar para dentro de si de uma forma mais lenta, para assimilar um pouco melhor como ela funciona no dia a dia, tá? Claudiane, sou grata da sua área de RH, expressão. Ah, bacana, que bom que serviu aí. A Ana, perfeito, agora entendi, muito bom. Boa, pedi para a patata dela comentar o resultado. É isso aí, é importante pedir para quem está em volta comentar, tá?
Então, vamos lá, vou falar aqui agora de quais problemas eu resolvo com análise comportamental. Eu elenquei aqui alguns problemas que são os mais comuns que a gente percebe dentro do contexto organizacional, tá? Certamente existem diversos outros, né? Nós já tivemos nas nossas formações anteriores profissionais que são da área de futebol, né? Que lidam com seleção de jogadores, com estratégia de gestão de pessoas dentro de times. Já tivemos pessoais que lidam com terapia de casais, que fazem atendimento ali de resolver conflitos entre os casais. Já tivemos profissionais que fazem investimentos, orientação de investimentos, e aí você precisa entender o perfil do investidor para poder orientar ele corretamente. Já tivemos franqueadores que fazem isso para escolher os seus franqueados. Enfim, tem muitas áreas que dá para aplicar. Eu estou resumindo aqui em algumas que são as mais comuns aí que a gente vê, tá? Antes deixa eu só responder a pergunta da Camille. Em geral, quanto tempo entre cada análise pode ser feito para ser verificada uma mudança ou evolução significativa? Camille, nós recomendamos que a aplicação e reaplicação ocorra com um intervalo médio de 6 meses entre uma aplicação e outra. Tá? Isso pode variar para mais ou para menos, dependendo do trabalho que você vai fazer com a pessoa. Então, se você está colocando, por exemplo, essa pessoa num processo de desenvolvimento, que você precisa fazer um acompanhamento mais ostensivo ali, mais próximo, então você pode diminuir um pouco esse prazo para poder você ter evidências ali da melhora ou não da pessoa em menos tempo, né? Mas isso tudo depende do trabalho, tá? Em geral, num processo de coaching, por exemplo, se aplica no começo e no final. Dependendo do tamanho do processo, se aplica no meio também. Então, no começo, no meio e no fim. Nas empresas, o mais adequado, o recomendado é fazer a cada 6 meses. No recrutamento e seleção, como analisar o candidato com assertividade para a vaga específica? Ana Paula, no processo de recrutamento e seleção, é importante, primeiro, antes de avaliar a vaga, é importante a empresa conhecer qual é o perfil que funciona dentro da empresa dela. E esse é um grande erro que muitos profissionais de RH e muitas empresas, na verdade, cometem, porque elas aplicam a avaliação comportamental DISC, mas elas não têm ainda uma engenharia de cargos. Ou seja, ela não sabe ainda o que ela está buscando. E se eu não sei o que eu estou buscando, qualquer pessoa vai servir. Então, esse é um grande erro. O mais importante para nós é, primeiro, fazer a lição de casa. Vamos aplicar a avaliação comportamental primeiro com os colaboradores, para eu entender os perfis que eu já tenho dentro da empresa, a intensidade desses perfis, entender quem são os colaboradores que são um modelo de bons exemplos, né? Aquela pessoa que você olha e você fala assim, se eu tivesse que contratar alguém hoje, eu traria alguém igual a essa pessoa para essa função. E é por aí que a gente tem que ir. E aí, quando eu estou lá na ponta, fazendo o trabalho de recrutamento e seleção, eu vou olhar para esses candidatos que estão chegando e fazer um comparativo com aquilo que eu já tenho dentro da empresa e que sei que funciona. E aí você tem uma comparação que te dá muito mais assertividade na escolha de quem trazer ou não para a empresa. Tá? Então, é por aí que a gente caminha aí com o olhar para recrutamento e seleção. Vamos lá. Quais problemas, então, eu resolvo aí com a análise comportamental? Primeiro, recrutamento e seleção com base no feeling, né? Esse é um grande problema. No Brasil, nós temos 2 grandes problemas no recrutamento. O primeiro é o feeling do RH e o segundo é a tal da indicação, né? Foi indicado pelo diretor, tem que passar e aí passa pelo RH lá, o RH às vezes não tem nem força para barrar, né? É difícil até. E quando você tem análise comportamental, você pode, inclusive, não sugerir, não recomendar uma contratação, porque você consegue justificar que aquela pessoa não está dentro da área adequada, né, da função adequada. E o feeling primeiro que a gente erra muito, tá, pessoal?
vocês vão ver que mesmo vocês tendo conhecimento de análise comportamental, muitas vezes o candidato chega num processo de entrevista, ele chega ali, não é ele chega ali um personagem. E aí, esse personagem dentro do recrutamento e seleção, fica difícil você saber quem está por trás desse personagem. E a análise comportamental, ela vai te trazer a pessoa ali de uma forma mais neutra, de uma forma isenta de julgamentos do recrutador, tá? Então, pode ajudar muito. Melhora também a rotatividade das empresas. Como eu falei lá atrás, o custo do recrutamento e seleção aqui no Brasil é altíssimo, a gente sabe disso. Então, ter rotatividade significa perdas financeiras altas para dentro das empresas. Isso é algo que precisa ser, um ralo ali que precisa ser tampado o quanto antes, porque senão a empresa se preocupa muito com o faturamento de um lado e do outro lado ela está deixando o dinheiro ir embora por conta de algumas consequências como essa aí, de uma rotatividade alta, né? Outro problema, motivação. Hoje a gente vê muito isso, as empresas reclamando bastante da questão de colaboradores que estão desmotivados, o pessoal que não tá engajado. Isso também a gente resolve com análise comportamental. Você entendendo o perfil dessas pessoas, entendendo como essas pessoas funcionam, qual é o gatilho motivador dessas pessoas, você consegue alinhar melhor a sua gestão de pessoas para fazer um trabalho mais assertivo e manter essas pessoas motivadas. E, naturalmente, eu tendo pessoas motivadas, eu tenho também pessoas mais produtivas, né? Pessoas que vão produzir mais em favor da própria empresa e com um nível de satisfação elevado. Então, faz sentido, vale a pena a gente investir aí com esse olhar da produtividade. Outro problema ali que a gente percebe muito nas empresas, os gestores, os líderes, eles não sabem como fazer montagem de equipes. Eles não sabem como estruturar uma equipe, qual é o perfil que eles precisam, qual perfil em qual posição. E isso a gente resolve muito quando você conscientiza esse líder a respeito de perfis comportamentais, entendendo um pouquinho dos 4 perfis, como que eles funcionam e assim por diante. Então, você começa a estruturar uma equipe de uma forma muito mais técnica, de uma forma mais profissional. Também, promoção e recrutamento interno é outro grande desafio, né? Quem eu vou promover? E aí, o que a grande maioria faz, promove o funcionário mais antigo, promove o funcionário que dá mais resultado. E aí você acaba tendo problemas, porque às vezes ele não é a melhor pessoa para ter uma posição de liderança. Às vezes ele é um excelente profissional naquela função, mas aquela outra função para o qual ele foi promovido, ele não tem as competências comportamentais ou mesmo técnicas para assumir aquela posição, né? Então, é importante a gente entender principalmente sobre o viés comportamental, que é o mais trabalhoso, né? Porque a parte técnica, se a pessoa não tem, você coloca ela para fazer um curso, em 1 mês, 2 meses, ela está dominando novos conhecimentos, ela está dominando um sistema novo, uma ferramenta nova que ela vai ter que trabalhar, e assim por diante. Agora, tenta mudar uma pessoa em 2 meses. Você vai ver o nível de desafio, o nível de complexidade que é, né, para a gente poder mexer no comportamento da pessoa. Uma outra questão que a gente pode pensar é onde tem pessoas, tem problemas de gestão de pessoas. Se a gente for olhar até no nosso ambiente familiar, a gente vê alguns conflitos acontecendo por conta de perfis, de diferenças de perfis, né? E se a gente tem um entendimento maior a respeito disso, a gente resolve isso de uma forma mais tranquila, sem tanta chateação, né? Então, onde tem pessoas, a gente tem bom aproveitamento aí do conhecimento de análise comportamental. E aí, só alguns cuidados aqui que são importantes também,
da gente ter sobre análise comportamental, que é usar de ferramentas confiáveis. Tá? Esse é um ponto muito importante, é muito comum a gente ver o pessoal baixando planilha em Excel aí na internet, usando essas planilhas no recrutamento e seleção, e aí você erra duas vezes, né? Erra porque não está usando, não usa uma ferramenta confiável e erra porque toma uma decisão em cima daquilo. Quer dizer, você pode até ser induzido ao erro, né? Tem muitas ferramentas que o nível de assertividade é muito baixo. Tá? Então, precisa conhecer o produto que você está usando, saber se é um produto homologado, certificado, se tem alguma instituição que validou aquela assertividade e assim por diante. Então, um dos outros erros que a gente percebe bastante, que é um cuidado grande aí que a gente percebe, que a gente recomenda, né? É o desconhecimento do que o DISC analisa e não analisa. Então, quando eu estou trabalhando com análise comportamental, eu preciso saber qual é a limitação dessa minha ferramenta, qual é a limitação dessa metodologia. Eu preciso saber até onde ela vai. Dentro da formação, por exemplo, a gente tem uma aula que a gente fala muito disso. O que está dentro da análise comportamental e o que está fora. Você precisa conhecer o que está fora, porque senão você acaba tomando decisões que pode ir para o caminho errado, né? Também, um outro cuidado aí importante é não rotular pessoas. A gente sempre tem que pensar que nós estamos assim, mas que nós somos seres mutáveis, né? A gente muda a forma como a gente é. A gente desenvolve competências, a gente desenvolve padrões comportamentais e isso faz com que a gente tenha condições de se adaptar a muitas situações. E é muito comum a gente ver algumas empresas que eles fizeram um mapeamento DISC coletivo, mapeou a empresa inteira, e aí depois de 2, 3 anos, eles ainda acham que a pessoa é aquele mesmo profissional de 3 anos atrás, de 2 anos atrás. Então, esse é um ponto aí que precisa ter muito cuidado com isso, tá? Não rotular. Também, conhecer bem os perfis comportamentais, né? Não basta você... Uma coisa comum também, o pessoal banalizar um pouco o DISC, né? A pessoa entra num blog, ela lê sobre perfil comportamental, ela se acha já um analista, né? Ela sai aplicando ferramentas, ela sai dando devolutivas, e aí a gente vê no dia a dia alguns estragos acontecendo aí pelas empresas, tá? Tem muita coisa errada, muita coisa até bem negativa que às vezes acontece por conta de posturas do pessoal que não está usando de forma séria esse conhecimento. Um outro cuidado aí que é importante, né? É a preparação para aplicar devolutivas comportamentais. Né? Será que você hoje tem condições de aplicar uma devolutiva, de dar um feedback para o avaliado, de dar um direcionamento para ele a partir daquele resultado? Então, esse é um ponto importante. Dentro da formação, nós temos uma dinâmica comportamental que a gente trabalha muito devolutiva, a gente faz a devolutiva dentro do curso, para vocês saírem, por exemplo, dominando esse assunto e com segurança para sair praticando, né? Então, precisa ter preparação para desenvolver pessoas, preparação para lidar com pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente não pode se tornar ali um generalista e fazer uma coisa muito superficial, porque a gente pode comprometer ali uma carreira, uma vida, né? Uma pessoa que está ali escutando você dar um feedback para ela. Tá? Pessoal, fez sentido o que eu falei para vocês até aqui? Fez sentido essas informações que a gente viu até aqui? Como é que está aí para vocês? Sim, fez. Legal. Todo mundo aí comigo? Todo mundo conectado? Bacana, sim, faz todo sentido. Muito bom, legal. Faz sentido aí a análise comportamental. Muito bom, legal, gente. É isso aí que eu queria ouvir e eu queria também saber se faz sentido aí eu apresentar para vocês a formação, né? Se vocês
dão aí a permissão de eu apresentar essa formação para vocês conhecerem um pouco mais e saber como se formar aí um profissional em análise comportamental. Legal. Bacana. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou apresentar um pouquinho para vocês em forma aí de uma forma didática, como que a gente trabalha a formação de um profissional em análise comportamental, né, ao longo do período aí acumulado que a gente tem de experiência nesse assunto. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. O que é a formação, então? O que é esse curso que a gente trabalha aí? Nós já temos mais de 35 turmas de profissionais formados aqui com a gente na GESCOM. Então, a gente vê um nível muito bom aí de profissional saindo da formação, fazendo uns trabalhos muito legais. A formação, então, ela é um curso de imersão, como a gente chama. Quando era presencial, a gente fazia esse curso em 2 dias seguidos, eram 18 horas em 2 dias, então era uma imersão mesmo, a sair de lá com muito conteúdo, muita informação. E hoje em dia, no online, nós fazemos isso ao longo de 6 dias, são 3 horas por dia, tá? Em geral, de segunda a segunda. A gente vai de segunda a sexta, pula sábado e domingo, que o pessoal tem atividades para fazer no sábado e domingo, e aí, na segunda-feira, a gente retorna com mais conteúdo e faz o fechamento de algumas dinâmicas que a gente faz aí no período. Então, são esses 6 dias de aulas ao vivo, né, que ocorrem pelo Zoom. É muito parecido do que a gente está trabalhando aqui, né? A gente interage muito, pergunta, vocês têm acesso direto a mim e a Mônica, que é a outra facilitadora também do curso. Nós estamos juntos dentro de um mesmo grupo de WhatsApp, vocês podem interagir, perguntar, mandar mensagem no privado, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Dentro do curso, nós temos ali muitas dinâmicas em grupo que ajudam a fixar alguns conhecimentos que a gente transmite, para não ficar uma coisa muito teórica e sem interação, né? As aulas são práticas e tem experimentação, a gente busca desenvolver dinâmicas que foram criadas especificamente para o contexto online e que a gente consegue avaliar muito bem o desenvolvimento do aluno, né, que está junto com a gente ali. As aulas da nossa formação, elas são gravadas, então esse é um grande diferencial da formação online, e que até faz sentido, até que reforça o aprendizado, porque você tem 30 dias para reassistir as aulas. Então, se algum dia você não pôde participar por algum motivo, ficou até mais tarde no trabalho, ou mesmo você participou da aula e ficou com dificuldade no aprendizado, você pode reassistir aquela aula depois e ver ali se esclarece ali alguma questão, né? Então, nós temos uma plataforma EAD proprietária nossa e que ajuda bastante aí no aprendizado. Vocês têm dentro da plataforma EAD as apostilas do curso, vocês têm diversos materiais de apoio lá para poder ajudar nas devolutivas, para ajudar no recrutamento e seleção, para ajudar na identificação do perfil comportamental. Então, é uma plataforma bem completa aí que ajuda a qualificar o estudo de vocês, né? Aí o Rogério pergunta aqui, as perguntas na formação será por chat ou poderão ser por áudio? Rogério, as perguntas na formação você vai interagir comigo aqui. Você vai estar com a câmera aberta interagindo comigo. Nós limitamos a quantidade de alunos porque a gente faz turmas em quantidade de alunos que a gente consiga atender a demanda de cada um. Tá? Então, a gente não faz turmas com 100 pessoas, aqueles cursos que você mal consegue falar com o facilitador. Nosso teto de aluno aqui são 40 alunos na turma, tá? Mas, em geral, a gente sempre tem uma próxima turma, então a gente distribui bem os alunos para não ficar muito cheio.
Pós-curso existe suporte, sim, a gente mantém o grupo de WhatsApp ativo, nós temos uma área de sucesso ao cliente dentro da GESCOM, onde vocês podem marcar um horário com a pessoa para tirar dúvida de relatório. Ah, estou com uma dúvida aqui de um avaliado na empresa, vocês ajudam a avaliar? Sim, no começo, até ganhar confiança, até ganhar segurança, a gente ajuda vocês a fazer esse trabalho de entender também o relatório, as dúvidas que vocês forem tendo, tá? Então, como eu falei, tem um grupo de WhatsApp exclusivo, o nosso público de alunos é um público muito qualificado, a gente não costuma trabalhar, a gente percebe dentro das turmas que não existe um nível de profissional muito júnior, né? Costumam ser profissionais que já têm mais tempo de experiência, que já têm mais tempo de vivência profissional, e isso é muito legal porque forma um debate dentro das aulas muito rico, a gente troca muita experiência ali dentro do curso e fica muito construtivo ali para todo mundo. Então, como eu falei, vocês têm acesso direto a mim e a Mônica, nós participamos do grupo de WhatsApp, o meu número está lá também, vocês podem interagir sem nenhum problema. E o nosso curso é um dos únicos cursos no Brasil que tem prova de certificação, porque nós queremos atestar que os nossos alunos realmente saem do curso tendo aprendido aquilo que realmente é relevante. Então, vocês, no final do curso, vocês têm uma prova que vocês fazem e, posterior à aprovação na prova, é que vocês recebem a certificação em análise comportamental, tá? Nós emitimos 2 certificados, um em análise comportamental na metodologia DISC e uma outra certificação internacional, que é emitido também para uma empresa parceira nossa. Então, são 2 certificações para te qualificar e te posicionar bem aí nos desafios profissionais. Então, o que você vai aprender dentro da formação? O que nós temos de conteúdo ali, né? Os principais tópicos aí do que nós trazemos ali dentro. Histórico do DISC, a gente fala muito do histórico do profiler, como que o profiler nasceu, como que ele chegou até hoje, um entendimento completo dos 4 perfis comportamentais. A gente busca aprofundar bastante, trazer bastante dinâmicas ali para ajudar na fixação, né? Porque é muito conteúdo, é muita informação, a gente busca trazer ali bastante detalhes dos perfis para ajudar a entender os perfis, as principais características deles. A gente trabalha o recrutamento e seleção comportamental dentro da formação para entender, né, como recrutar pessoas de forma mais técnica. Nós desenvolvemos as devolutivas comportamentais, nós temos vários materiais de apoio lá dentro da plataforma EAD, que ajuda vocês, e a gente faz as próprias devolutivas dentro do curso. A Fernanda perguntou, no curso é feita a nossa análise? Sim, Fernanda, todo aluno ganha o seu próprio relatório, vocês fazem o próprio relatório, inclusive para usar dele dentro do curso, tá? Então, vocês ganham isso também. Um outro conteúdo que é bacana até para os líderes, que é como dar feedbacks, como lidar com feedbacks. Então, é bem bacana. As competências comportamentais, a gente trabalha muito isso, né? A gente busca clarear, expandir um pouco o que é competência comportamental, como desenvolver competência comportamental. Então, a gente aborda e fala muito disso dentro do curso. E isso ajuda muito aí nos desafios do dia a dia de vocês. A gente trabalha também os motivadores profissionais, né, para como motivar cada perfil, como fazer com que as pessoas engajem mais. E uma completa análise e interpretação da ferramenta DISC, né? Então, a gente tem o relatório DISC dentro do curso, todos os alunos recebem essa aplicação do relatório consigo mesmo, né?
E aqui eu vou trazer até uma condição que a gente vai trazer alguns bônus para vocês, que vocês terão até mais condições de praticar. Então, isso é um resumo, né, geralzão aí do que a gente aprende na formação, mas a gente aprende tudo isso com muito mais profundidade. Eu dei uma pincelada aqui para vocês ao longo de 1 hora e pouquinho de conteúdo, mas a gente vai mergulhar um pouco mais nesses conteúdos aí para vocês saírem especialistas. Qual é o investimento, né? Só para vocês terem uma noção, uma formação em análise comportamental DISC hoje, nos Estados Unidos, que é um país referência aí em qualificação, ele custa por volta de $2.000, né? É uma formação que é muito avaliada aí pelas empresas, é muito bem aceita pelas empresas. No Brasil, a gente poderia facilmente cobrar ali na casa de 4 a 5 mil reais. A gente tem alguns concorrentes aí que cobram nessa faixa de preço até. A gente vai trabalhar... Hoje a gente tem um custo fixo de R$ 2.300. Esse é um preço na pré-pandemia que a gente trabalhou e que a gente veio praticando ele. Mas a gente vai trabalhar uma condição diferenciada aqui para quem participa com a gente nas aulas experimentais. A gente sempre busca trazer um diferencial, trazer algo que ajude vocês a dar esse próximo passo para se tornar um profissional certificado, que tenha conhecimento de sair praticando, né? Então, a gente fez aí um esforço aí de trazer uma nova condição para vocês. Então, o valor da formação ele vai ser de R$ 1.990 e vocês podem fazer o pagamento disso em 12 vezes no cartão de R$ 165. Então, esse é um valor assim que o lado bom disso, o lado que eu vejo que é bacana, que a gente percebe nos alunos, que quem sai trabalhando e praticando com isso, uma devolutiva comportamental, por exemplo, que você venda por mês, você já pagou a mensalidade do teu curso. Tá? E para as empresas, então, nem se fala, porque o conhecimento que você adquire dentro de um curso como esse, uma demissão que você evite na empresa por contratações erradas, a empresa já está no lucro. Então, pensa aí ao longo de 1 ano, de 2 anos, o ganho que a empresa tem é imensurável, né? Aí era a pergunta, após a formação, como fazemos para ter o acesso à ferramenta e aplicar? Yara, todos vocês recebem acesso na plataforma e vocês, se fizerem a inscrição aí dentro dessa promoção que a gente está trazendo para vocês, vocês ganham, inclusive, 5 créditos para sair praticando, para sair aplicando. Então, é um ponto aí bem bacana. O pagamento à vista, para quem prefere pagamento à vista, você tem um custo de 10%, você tem um desconto de 10%, né? Então, de 1.990 sai por 1.790, pode ser feito no Pix ou através de uma transferência eletrônica. Então, como eu falei, né, vendendo uma devolutiva por mês, você já paga o curso. E isso é uma verdade, pessoal. A gente já teve alunos aqui que passaram a trabalhar exclusivamente com aplicação e mapeamento comportamental dentro das empresas. Então, eles fizeram disso um negócio, né? E o curso ficou infinitas vezes barato perto do retorno financeiro que eles tiveram. Tá? Então, hoje, uma devolutiva custa, em média, de 300 a 500 reais, depende do porte da cidade e do porte da empresa para o qual você escolheu trabalhar, né? Então, qual é essa condição que a gente vai trazer, que é um diferencial aí para vocês que estão aqui? A gente tem alguns bônus que a gente vai trazer como uma cortesia, além do desconto de 2.300 por 1.990, a gente tem um workshop de implantação da metodologia DISC. Esse é um curso online onde a gente explica como implantar o DISC dentro da sua empresa, as etapas de implantação, como desenvolver esse trabalho dentro da empresa. Então, é um curso que vocês vão ganhar de cortesia.
nós também damos uma mentoria em grupo de 2 horas, que vai ser comigo e com a Mônica, ou com a Mônica, que ocorre pós-formação, onde nessa mentoria eu vou procurar trabalhar com os alunos algumas demandas específicas que vocês trouxerem, de desafios que vocês estão passando na empresa, no âmbito da gestão de pessoas, e o que eu vou fazer é ajudar vocês a resolver isso com base na experiência que a gente tem, que a gente percebe aí da atuação que a gente faz nas empresas, né? A gente vai ajudar vocês a resolverem isso dentro da empresa de vocês. Nós temos algumas aulas temáticas dentro da plataforma EAD, que são aulas de como que os perfis se comportam em reuniões, como que eles se comportam, quais são os medos desses profissionais. Então, tem várias aulas temáticas lá, que também tem um custo aí quando a gente vai vender avulso, né? E vocês também ganham isso. E mais os 5 créditos da ferramenta Profiler, que vocês podem, inclusive, usar para aplicar em pessoas ou já fazer uma prestação de serviço e já monetizar, né? Já trazer um retorno financeiro em cima disso, tá? No finalzinho aqui eu vou abrir para perguntas, para ver que o pessoal colocou algumas perguntas aqui, eu já respondo. Então, para as primeiras inscrições ali que entrarem, a gente vai dar esses bônus como cortesia para que vocês participem e usufruam aí desses benefícios dentro daquilo que vocês vejam que é importante, que é interessante aí para vocês. Essa é uma condição bem diferenciada, a gente não pratica isso no nosso comercial, tá? Então, quem tiver interesse, vale a pena aproveitar. E aí a gente vai colocar aqui no grupo agora o link, né? Quem tiver interesse na formação, vocês podem preencher um breve formuláriozinho, e nesse formulário você está garantindo as condições que eu estou apresentando para vocês aqui na aula hoje. Então, tudo que eu estou trazendo aqui de promocional, de condições especiais, preenchendo o formulário, você passa a ter direito a essas condições. Tá? E aí eu queria abrir aqui para tirar algumas dúvidas. Eu vou pedir para o pessoal da equipe aí, Juliana, você pode colocar para mim o formulário aqui, por favor? E também tem aqui o QR Code na tela, se vocês quiserem acessar, vocês também podem. Então, vamos lá, vou responder aqui as perguntas. A Camille perguntou, como funciona o workshop de implantação? Qual o material disponibilizado? Sim, Camille, na verdade, esse workshop é justamente para te ajudar a preparar a implantação dentro da própria empresa, né? Então, a gente tem um material lá, os slides, todos prontos para você fazer um workshop de conscientização dentro da sua empresa. Então, você consegue levar essa conscientização para os colaboradores, para preparar o terreno ali para aplicar depois uma avaliação comportamental, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Mili perguntou também do custo em geral dos créditos. O Profiler tem um custo do crédito no valor de R$ 69,90, um custo unitário, né? E conforme o volume de créditos, esse valor vai caindo aos pouquinhos, tá? Mas a partir de R$ 69,90 você já consegue comprar crédito e aplicar. Para comprar créditos, não precisa ser empresa, pessoa jurídica. Você pode comprar créditos como pessoa física também, tá? Então, você pode ter a sua própria base do Profiler como pessoa física, e se você quiser ter na empresa também, você pode. Então, os relatórios ficam armazenados, né, dentro das suas próprias bases de dados, tá? E não tem custo para você manter a sua base de dados. Você só paga quando você usar os seus créditos. Então, você não vai pagar para ter o sistema. Você vai ganhar acesso ao sistema desde o momento que você fizer a sua inscrição no curso e depois, quando você precisar usar, você só faz uma recarga, acrescenta créditos lá, que é esse valor de R$ 69,90, né? A partir disso, e ele cai conforme o volume. Carol pergunta, eu pensei em prestar serviço para a indústria, será que vira essa ideia? Carol, as indústrias, elas
usam muito de análise comportamental, né? Principalmente as grandes indústrias, porque elas entendem, principalmente pelo volume de colaboradores que essas empresas costumam ter, né? São quantidades maiores e eles já sentem na pele a dor de contratar errado, né? Contratar errado numa indústria pode ser sinônimo até de problemas trabalhistas com acidentes de trabalho e coisas do tipo. Então, é um nicho que funciona muito bem a avaliação, a análise comportamental. A Yara perguntou aqui, eu acho que eu já respondi, Yara, todo mundo ganha esse acesso, tá? Então, vocês passam a ter acesso a isso. Deixa eu apresentar aqui a próxima data. Nesse formulário que eu coloquei, tem a próxima data, tem as próximas 2 turmas, mas a próxima turma da formação ela começa na segunda-feira, dia 14, às 19 horas. Tá? Então, para quem já quer estudar, já quer começar a sua qualificação, né? Na segunda-feira, às 19 horas, a gente começa uma turma que vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta, daí a gente pula sábado e domingo e volta na próxima segunda. Então, dura uma semana aí de curso, né? Com 3 horas diárias, tá? Então, essa é a rotina aí. Oi? Eu posso fazer 2 perguntas? Pode, claro, pode fazer. A primeira, em relação às empresas, eu estou numa cidade, a cidade que eu moro atualmente é uma cidade super industrial, a CIMED é aqui na rua da minha casa, União Química, XCMG, então, assim, são grandes indústrias. Eles já têm, provavelmente, algum sistema implantado lá dentro, né? Porque assim, é meio que óbvio, a necessidade. Você sabe me dizer alguma coisa a respeito? O que a gente vê é o seguinte, existem aquelas indústrias que eles optam por eles comprarem a ferramenta e existem aquelas indústrias, principalmente as indústrias de pequeno e médio porte, que eles optam por contratar uma consultoria para vir na empresa e aplicar com os colaboradores, até para ter um olhar mais neutro e não ficar contaminado pelo dia a dia da empresa ali, né, de quem está inserido na empresa. Então, tem os 2 cenários, daí você precisa entender qual é o momento de cada empresa. Mas o fato da empresa já ter uma ferramenta não significa que você não consiga vender serviços, né? Porque muitas vezes a empresa tem, mas ela não tem ali dentro um profissional certificado na ferramenta, às vezes ela faz um trabalho ainda muito incipiente, muito primário, e aí acaba que você não tem... a própria empresa não sente segurança nos profissionais que estão aplicando ali dentro. E aí eles querem alguém de fora fazendo esse trabalho. Tá? Então, dá para entrar mesmo em empresas que já usam a análise comportamental no ambiente corporativo dela lá. No caso de uma pequena empresa, por exemplo, de uma consultoria, eu precisaria de uma equipe para estar fazendo isso? Ou eu, com o auxílio de vocês, consigo? Não, você se certificando, você tem acesso ao sistema e você tem conhecimento para fazer o trabalho consultivo em análise comportamental. Então, claro, você pode começar sozinha e depois construir uma equipe junto para te dar apoio para isso, né? Conforme você vai escalando o seu trabalho, aumentando a quantidade de pessoas ali, você pode ir ampliando também a tua equipe. Mas para iniciar o trabalho, não tem necessidade. Inclusive, a gente tem, uma das alunas nossa, que é um case forte nosso, ela começou fazendo análise comportamental para empresas de pequeno porte, e hoje ela vive disso, ela só faz isso. Ela saiu da empresa que ela trabalhava e só trabalha com isso, porque ela pegou um nicho de mercado e começou a trabalhar. E eu digo também sempre o seguinte, qual é a empresa que mais sente na pele ter que pagar por uma rescisão trabalhista?
o pequeno empresário ou o grande empresário? Pequeno. O pequeno, tá certo? Então, existe um universo enorme aí desatendido de pequenas empresas que não fazem uso de análise comportamental, porque a maioria das grandes consultorias focam só no nicho das grandes empresas. E aí as pequenas empresas ficam desatendidas. Né? Tem uma aluna minha ela participou de uma mentoria comigo e ela escolheu lá na cidade dela, atender pequenos comércios. Então, ela tinha uma entrada muito boa em comércios, em dono de pequenos negócios, e ela começou a fazer um trabalho por aí, de ser a pessoa de recrutamento dessas lojas. Então, só ela fazia esse trabalho. E de maneira inicial, como que a gente oferta isso? Eu ofereço como uma parceira de RH, eu ofereço só, eu posso, por exemplo, eu chego no caso de no comércio, como você falou, veio na minha mente aqui, a gente tem uma distribuidora de ferro e aço. Eu tenho acesso ao dono, eu chego e apresento isso, a ideia para ele, tipo, eu vou ficar um dia implantada, uma semana implantada dentro da empresa dele, aplicando os testes, depois eu vou e levo o retorno. Depende muito, Carol, do trabalho que você for fazer, tá? Se vai ser recrutamento, se vai ser trabalho de mapear a empresa inteira, se vai ser um trabalho de trabalhar a liderança, depende do tipo de trabalho para poder desenvolver um pouco mais isso aí. Mas dá para fazer vários formatos de trabalho, né? Inclusive com aplicações 100% à distância, também funciona. Essa questão de mapear a empresa é muito bacana, né? Porque, de repente, você pega uma pessoa que está tendo uma baixa produtividade nas vendas, mas vai ser um excelente administrador. É isso aí. Esse é o objetivo, é você não perder talentos, né? Porque não significa que a pessoa não está performando naquela área, naquela função, que ela não sirva para outras áreas da empresa. É muito mais fácil você remanejar pessoas do que você contratar do zero, que a pessoa vai ter que fazer todo o processo de onboarding, né, de adaptação, de entender a cultura da empresa e assim por diante. Então, vale a pena ter esse olhar aí, tá? E a última pergunta é a diferença dos cursos, porque eu estava falando com uma das meninas, eu acho que é Yara, não lembro, e tem um curso que é até um valor bem 500 e poucos reais, e tem esse de formação. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu não consegui entender. A gente tem um curso que é introdutório, ele é um curso mais para explicar um pouquinho do DISC de uma forma mais introdutória. Não é uma formação, não entra no nível de preparação para você sair, por exemplo, trabalhando com isso. Né? É mais para você se conscientizar a respeito de o que é tudo isso. Mas ele não vai te trazer o como trabalhar com tudo isso. A formação não, a formação é algo mais profissional que vai te ajudar a trabalhar mais, sair preparada para trabalhar com isso. Essa é a grande diferença. É muito mais conteúdo e conhecimento que a gente traz para vocês, além das ferramentas dentro da plataforma. Tá? Esse introdutório é de quanto tempo? São, se eu não me engano, 4 horas, de 3 a 4 horas. E esse de formação? A formação são 20 horas. Tá? É 20 horas, mais os cursos desses dos bônus, por exemplo, né? Que cada um tem a sua carga horária ali. Então, se somar tudo, dá muito mais de 30 horas de estudo ali. Então, você se forma muito mais, você se qualifica muito mais. Tá? Esses do bônus também fica gravado? As aulas são aulas gravadas mesmo, são aulas videoaulas, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser. E fica disponível por quanto tempo? São 3 meses, 90 dias. Ah, vou parar de fazer pergunta, com essa pessoal da sala já deve estar bravo. Imagina. Mas é porque eu estava bastante interessada já tem algum tempo. Legal, bacana. Aproveita aí as condições aí que acho que vai... Se você gosta disso, acho que é importante. Vou Muito só responder obrigada. a Lorena aqui.
Lorena pergunta, Gustavo, não sei se você comentou, eu perdi essa parte, mas tem alguma restrição de escolaridade para aplicar o teste? Não tem, Lorena, não tem restrição de escolaridade, você consegue aplicar a análise comportamental em qualquer nível de escolaridade. A gente tem um case até no Brasil aqui, que é uma das maiores franquias de sanduíche, eu não posso citar o nome, mas uma das maiores franquias de sanduíche do mundo, e eles têm como primeiro emprego o balcão de atendimento ali, né? E nesse balcão de atendimento eles fazem a avaliação comportamental para entender quem tem mais perfil para a função. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão aí? Mesmo você, Carol, ou o restante do pessoal aí que está com a gente. Então, quem quiser aproveitar, preencha aí o link, o consultor de vendas vai entrar em contato para explicar mais para vocês, se vocês tiverem dúvidas, explicar as formas de participação, enfim, tudo que vocês quiserem desenvolver aí de conversa. Depois que vocês preenchem o formulário, a pessoa vai te ligar amanhã ou ao longo da semana aí, para poder tirar as dúvidas de vocês sobre o conteúdo. Se não tiver, eu vou para o sorteio. A Juliane fez uma pergunta aqui. Eu consigo oferecer o serviço como pessoa física ou somente pessoa jurídica? Sim, Juliane, você pode começar a oferecer o serviço como pessoa física e conforme você vai ganhando volume ali de clientes, você vai ampliando o seu trabalho, você então pode se tornar uma pessoa jurídica, que hoje em dia tem profissionais que começam até como MEI, né, microempreendedor individual, que não traz nenhum custo para você, né? Então, é uma forma aí de começar também. Legal. Então, deixa eu dar um stop aqui. Eu vou compartilhar a minha tela do sorteio aqui, que a gente prometeu um sorteio no final. Esse sorteio vai ser por ordem da inscrição, tá, pessoal? Então, nós tivemos 101 inscrições para essa aula de hoje. E aí a gente está com 34. Eu vou sortear aqui 10 números, daí se o primeiro não sair, eu já vou falando o segundo. O Juliano, que está comigo aqui, que é da nossa equipe, ele vai falar quem é o nome da pessoa. Então, vamos lá. Vou dar todo mundo está vendo a minha tela aqui? Está vendo, né? Legal. Então, vamos lá. Sortear. Vou começar aqui da esquerda para a direita. Número 66. Juliano, coloca para a gente o nome, por favor, de quem é 66. Juliane Gelli. Está com a gente aqui? Juliane. Ah, Juliane está aqui, estou vendo ela. Tá, muito bem, é isso aí, Juliane. Você, então, ganhou aí o curso, parabéns. Depois, o nosso administrativo entra em contato com você para liberar o curso para você através dos dados que você forneceu lá na inscrição para a aula. Tá bom? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês é hoje. A nossa próxima aula, então, começa na segunda-feira da semana que vem. Se vocês puderem, quiserem estar presente com a gente, vai ser uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco mais de conhecimento aí com vocês. Aqui a gente tem um tempo curto para falar de muitas coisas, acaba que não dá para aprofundar aí no conteúdo de tudo que a gente quer falar com vocês, né? Mas espero que vocês tenham gostado e em breve nós teremos mais atividades. E lembrando também que na sexta-feira nós teremos um webinar onde eu vou falar um pouquinho de 10 áreas de aplicação do DISC nas empresas. Então, quem quiser assistir também, depois a gente vai colocar no grupo de WhatsApp lá o link para inscrição no webinar. Vai ser no horário comercial, é às 15 horas na sexta-feira. E aí, quem quiser participar, também fica
o convite aí para todo mundo. Certo, pessoal? Então, obrigado aí pela participação de todos vocês. Uma boa noite a todos e espero vê-los aí com a gente na próxima turma. Até a próxima. Tchau, tchau.